guys! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do segundo ano, para mais uma aula de English. Mais uma English Class chegando para vocês com o tema ainda... Eita, foi rápido! Com o tema de past, passado. Só que agora a gente vai para a seara da continuidade, da progressão. Como todos os tempos perfeitos e simples, tem também os tempos contínuos e progressivos. O past perfect também vai ter. E vamos ver isso hoje. Então, esse é o título da aula. Perceberam que eu não fui muito... Assim, não pensei muito. Coloquei The Past Perfect Continuous, que é a matéria que a gente vai ver hoje, o título da nossa aula, aula 6.1, e a gente vai ver, como sempre, o uso desse tempo verbal, que ele basicamente tem um uso, temos umas nuances aí, mas é basicamente um uso que você tem para ele, não é difícil você entender, assim como o Past Perfect é fácil de entender, Passado Perfeito Contínuo também vai ser muito fácil de entender. Assim como suas formas afirmativas, negativas, interrogativas, toda vez a gente fala, e também as time expressions, que são as expressões de tempo que nós vamos utilizar nas frases, para que as suas frases sejam mais amplas, com mais vocabulário, mais rico, com mais situações para que você possa, né, colocar em prática aí esse tempo verbal. Vamos começar nossa aula lembrando o seguinte, que o passado perfeito, né, você lembra muito bem que ele é o... Vamos relembrar o passado perfeito. Ele é uma ação no passado que vem antes de outra ação também no passado. Então, ele é a ação mais antiga no passado. A gente lembra disso, né? Beleza. O passado perfeito contínuo vai continuar da mesma forma, vai também ser uma ação no passado mais antiga. Só que tem uma nuance, que é o seguinte. Como ele é continuous or progressive, ele também é um tempo verbal. Aliás, ele é um tempo verbal no inglês que descreve uma ação que estava em progresso, então, obviamente, no passado, mas ela estava em progresso, estava em progressão, tinha uma continuidade, certo? Por um período de tempo. Antes, com certeza sempre antes, de outro evento ou momento no passado. E é esse evento, é esse momento no passado que você vai utilizar o Simple Past, assim como você utiliza lá no Past Perfect. A ação menos antiga também vai ser com o Simple Past. Então, aqui... O que ele vai enfatizar? É a duração da ação. Quanto tempo essa ação aconteceu? Ela estava em andamento lá no passado, antes de outra ação que a interrompeu. E aí acabou tudo. Então, let's check it out. Vamos aí observar mais sobre o Past Perfect Continuous. E a gente vai lá para a tela para vocês verem aí como é que a gente vai fazer o quê? As estruturas das frases. Let's go. Vocês estão vendo aí, né? Temos três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative, negative and interrogative. A gente tem o seguinte, todas as formas dos tempos contínuos, você sempre vai ter o uso do I, N, G, que sempre vem no verbo principal, na ação principal que estava em andamento. Claro que, lembrando, como eu falei para vocês na aula de Present Perfect Continuous, você não vai somente colocar esse NG e ponto final. Existem umas regras onde você vai poder colocar esse sufixo após o verbo. Não é somente ir lá e colocar, acabou. Temos umas regrinhas aí, alguns verbos que vão alterar, alguns verbos que vão acrescentar mais uma consoante, alguns verbos que vão acontecer uma mudança maior. Isso você pode pesquisar, a gente já teve essa aula, tá lá no primeiro ano, eu já ensinei isso para vocês, mas eu não trouxe isso aqui porque o foco é falar mesmo do tempo verbal, essa regrinha é uma regrinha que vocês já aprenderam. Então, na forma afirmativa, como sempre, sujeito na frente, o had é o verbo auxiliar do passado perfeito e passado perfeito contínuos também. Ele é fixo, vem para todo mundo, todas as formas, e também vem para todos os pronomes pessoais. Não vai mudar para ninguém, nem singular, nem plural. E nem primeira e terceira pessoa do singular, nem terceiras do plural, e assim vai. No been que você tem aqui, também ele é um auxiliar e ele vem em todas as frases. Que é esse aqui? É o famoso verbo to be, vocês sabem, ele está na sua forma do particípio passado. E você pode falar, como eu já disse para vocês, como been ou been, tanto faz. Logo em seguida, na forma afirmativa, você tem a ação principal que está em andamento, estava em andamento, na verdade,
seguida de ing, ou seja, ela vem junto com o verbo, vem acoplado ao verbo. E logo o seu complemento, onde você vai poder formar sua frase. Na frase negativa, na negative form, negative sentences, o que vai acontecer? Sujeito também, had também, e a única diferença deste para este é que você tem o not, que é esse advérbio de negação que você precisa colocar juntamente com o had para fazer a sua negação. Você também pode optar por fazer a contração deste verbo com o advérbio de negação. Hadn't. Fica desta forma. Lembrando mais uma vez que esta forma é uma forma informal. Você não vai utilizar ela em todos os contextos. Isso vocês também já sabem. Aí vem o been, que é fixo, verbo com ing, mais o seu complementinho. Fechou sua frase na negativa. E na interrogativa, também sabemos que quem vem na frente é o auxiliar, que no caso aqui é o had. Logo em seguida o sujeito. O been, que é fixo, vem logo depois do sujeito. E aí você tem aqui o ing que está solto, mas é um verbo, tá? Só esqueci de colocar a palavra verbo. Verbo com ing, que é a sua ação principal, que está em andamento, e claro, o seu complemento. Isso é uma receita para uma pergunta de yes or no questions. Perguntas de sim ou não. Caso seja uma pergunta mais elaborada, no caso com uma resposta mais elaborada, na frente desse had poderia vir tranquilamente um pronome interrogativo qualquer para você fazer sua pergunta para a pessoa que está sendo questionada por você. E agora a gente vai entrar nas situações que a gente usa este tempo verbal. Então vamos lá. Basicamente é isso. Para expressar a duração de uma ação contínua antes de outra ação no passado. Essa ação contínua, ela sempre vem antes de uma ação no passado, porque ela é a ação mais antiga, a ação do past perfect continuous, e essa ação no passado, ela vem no passado simples. Então, olha só, o foco sempre está no processo, que é nessa questão da progressão, ou na continuidade da ação, beleza? No processo ou na continuidade da ação. She had been crying, so her eyes were red. Olha só, aqui eu traduzo assim, ela estava chorando ou ela vinha chorando, você também pode traduzir desta forma, ela vinha chorando. Você também pode traduzir como ela estava chorando, né? Porque afinal de contas seria uma tradução bem literal mesmo. Você falar ela estava chorando, assim, não literal, perdão, mas seria uma tradução onde você poderia traduzir dessa forma, mas não seria literal, falei errado, perdão. Então, ela andava chorando, você pode traduzir dessas formas também. O vinha a gente usa muito no português. Então, a tradução, gente, não é uma coisa que você precisa traduzir certinho. A tradução, ela é livre. Claro que você tem que ter ali uma questão de a tradução fazer sentido com o que realmente a frase quer dizer. Mas você pode usar outras palavras se isso fizer o sentido que a frase quer dizer. Então, ela estava chorando, que é essa ação que está tendo o processo, a continuidade, é essa ação aqui. She had been crying. Aí eu tenho agora, por isso, so, her eyes. Seus olhos, aqui está seus olhos, mas o certo seria os olhos dela, né? Porque a gente tem mania de falar seus olhos em relação a outra pessoa, mas eu estou falando dela, né? Eu não estou falando com a pessoa que estava chorando, então no caso seria melhor os olhos dela estavam vermelhos. E aí olha só, o ato de chorar foi contínuo e aí causou os olhos vermelhos. Então ele teve uma causa e essa causa foi a causa que é a minha segunda ação, que é a ação menos antiga, que é a ação do passado simples, que é essa bem aqui, ó, que está sendo, você está vendo ela aqui, representada pelo were, que é o verbo to be no passado simples. Ah, mas por que eu uso o verbo to be aí? Porque você vai dizer que os olhos dela estavam vermelhos, né? Causou esse ato aí, então estavam vermelhos, você precisa usar o verbo to be para ser esse estavam, were red. Muito bem? Pegaram aí a situação? Vamos para mais uma frase? Olha só, desta vez eu trouxe o passado simples primeiro e depois o passado perfeito contínuo, o que não tem problema algum. Como eu falei para vocês, a ordem dos fatores, das situações não altera absolutely nothing. Não altera absolutamente nada. Então, olha só. I was tired because I had been working all day.
Então, a frase aqui, ó, sujeito, verbo, complemento, conector de causa, onde eu explico, né? Onde eu explico por que essa causa aqui, essa ação final no passado, aconteceu. Porque esta ação aqui estava em progressão, estava sendo contínua, mais antigo ainda, que me tornou o quê? Uma pessoa que estava cansada. Então, I had been working all day. Eu estava trabalhando, eu vinha trabalhando o dia todo. That's why I got tired. Por isso eu fiquei tired, que é cansado ou cansada. Lembrando que os adjetivos não têm distinção de gênero. Então, você usa para masculino e feminino da mesma forma. Então, vamos lá. Falamos que era para expressar a duração de uma ação contínua antes de outra ação no passado, obviamente, porque se trata de duração aqui, o passado perfeito contínuos. E aqui a gente vai o quê? Enfatizar a duração de uma ação no passado. Então, ó, perceba que é a mesma coisa. Aqui eu vou expressar a duração e aqui eu vou enfatizar a duração. E para isso, olha só, o foco é na duração da ação, mostrando por quanto tempo algo aconteceu até um certo ponto no passado. Quando eu vou enfatizar a duração, é porque eu vou falar de período de tempo, e por isso que eu estou enfatizando, mas tudo se trata sobre duração nos tempos aqui do passado perfeito contínuos, tudo bem? Então vamos lá. Pedro had been working at that school for 5 years before he quit. Então o que aconteceu aqui? O Pedro, ele vinha trabalhando, ou ele estava trabalhando nessa companhia, nessa empresa, que na verdade era uma escola, que podia ser uma escola pública, então pode ser uma empresa aí, há 5 anos. E aqui está a minha questão de enfatizar. Quando eu uso o for, que todo mundo sabe, conhece ele, é o for e o since, né? O for aqui, por estar no passado, uma frase no passado, ele vai ter a tradução de, tá bem aqui, ó, pá, onde é que tá? Aqui, ó, aqui tá há 5 anos, mas pode ser a questão do por 5 anos antes de pedir a permissão, porque no passado você vai usar o por, tudo bem? Antes de pedir a demissão, que é essa questão aqui, onde ele usa o passado, before he quit, antes de pedir a demissão. Então, a demissão foi pedida depois, só que a ação de ele estar trabalhando lá foi contínua de um certo período de tempo lá no passado, e aí durou esses 5 anos aqui que nós estamos comentando. Muito bem? Então aqui nós estamos enfatizando, e na segunda situação a gente vai enfatizar também da mesma forma, e desta vez a gente vai usar também de novo o for, onde a gente fala o que aqui? De novo, foco na duração da ação. Então essa ação é o quê? They had been waiting, ação no passado perfeito contínuos. They had been waiting. Eles vinham esperando, eles estavam esperando por mais de 1 hora, for more than an hour, por mais de 1 hora, when the bus finally arrived. Então, eles estavam esperando por mais de 1 hora. Aqui a tradução tá a, mas como eu falei para vocês, quando é no passado, você vai traduzir para por, porque faz mais sentido. Mais de 1 hora quando o ônibus finalmente chegou. Então, perceba, o ônibus chegou, mas antes do ônibus chegar, que foi a última ação no passado, que já aconteceu, esta situação estava em andamento e eu quero enfatizar que foi por mais de 1 hora, for more than an hour, for more than an hour, ou seja, por mais de 1 hora, beleza? Poderia colocar 1 hour aqui, também não tem problema, e a gente usou essa estrutura aqui de an hour, ok? Então, gente, tá fácil pegar, né? Basicamente isso, o uso do passado perfeito contínuo. Vamos para mais uma situação. Aqui a gente vai destrinchar um pouquinho e falar que vai indicar a causa de algo que aconteceu no passado, mas é aquilo que a gente estava falando para vocês, uma ação no passado que estava em andamento. E aqui vai ser indicar a causa. Essa causa você sabe, né? Olha só, justifica ou dá contexto para algo que aconteceu. Então veja bem essa frase. The ground was wet. Aqui, essa frase está no passado simples. O chão estava
o verbo to be no passado, porque é usado aqui na terceira pessoa do singular, representado pelo sujeito the ground, que é o chão. Wet é o adjetivo molhado. Temos o conector aqui, because, que é o conector de quê? De causa, né? Ele está explicando aqui alguma coisa. Indicando o quê? It had been raining, because it had been raining. Ou seja, o chão estava molhado por quê? Ou por conta de que o quê? Estava chovendo, vinha chovendo a noite toda, né? Então, essa ação de chover a noite toda aconteceu em algum momento lá no passado, antes do chão ficar molhado. Obviamente, ele começou a chover, o chão começou a ficar molhado. Isso aqui aconteceu muito antes e teve um andamento. E eu sei que o chão estava molhado por causa disso aqui. Então, a causa do chão estar molhado é por conta disso aqui. É só para destrinchar mais um pouquinho, dar mais uma nuance para o passado perfeito contínuo, mas é tudo a mesma coisa. Mais uma situação. She was exhausted because she had not been sleeping well for several days. She was exhausted. Então, essa é a causa aqui, essa é a causa de uma situação, e ela dá o because, que obviamente se você vai falar causa, você vai usar esse conector que é o because. Existem outros conectores também de causa, obviamente, mas o because é o clássico, né? Because she had not been sleeping well for several days. Nesta frase aqui com passado perfeito contínuos, estamos numa frase na negativa. Temos o not bem aqui. Eu poderia muito bem falar she hadn't been. Tem problema nenhum. E também poderia, o que eu não trouxe aqui para vocês, nem na aula de passado perfeito, eu esqueci de trazer, a contração, né? Que existe a contração do had com os pronomes pessoais. E aí você vai usar apenas a letra D. Shit. Eu prefiro não fazer isso. Eu não gosto muito da contração do passado perfeito contínuos e nem passado perfeito com o sujeito. Eu não acho sonoro, eu acho que some ele ali, você não consegue ouvir ele. Eu prefiro não fazer essa contração. Mas essa contração, ela existe, tudo bem? Então, a exaustão a exaustão é a consequência e a falta de sono contínua no passado é a causa. Muito bem? Por quê? Aqui ela não vinha dormindo bem por vários dias e por isso ela estava exausta. E para essa situação no passado acontecer, esta aqui tinha que ter acontecido antes e tinha que ter estado em progressão por um tempo para poder causar essa exaustão. Então é isso, gente. Eu parei aqui com vocês de falar dos usos do passado perfeito contínuos porque não tem muito o que dizer. É isso. O uso do passado perfeito contínuos é isso. Destrinchei algumas coisas aí para vocês, para ter mais o que falar, mas é basicamente isso o uso dele. Fácil, vem acompanhado do passado simples, é uma ação que vem antes, ela tem progressão, você pode enfatizar a duração dessa ação utilizando o for, por exemplo. E agora a gente vai falar sobre as time expressions, que são aquelas palavrinhas que a gente vai utilizar aí com este tempo verbal também. Então, time expressions, prepositions e adverbs, preposições, advérbios que você usa com este tempo verbal. Então, vamos lá. Temos aí a primeira palavra que todo mundo conhece, né? Quando eu uso all, essa palavrinha aqui, que é todo, toda, eu coloco períodos do dia, né? Por exemplo, all day, todo dia, all morning, toda manhã, all night, toda noite, e outros períodos que podem existir aí. Nós temos aí o before, que vocês também já conhecem, na aula passada eu falei before, que é antes, não confunda, before é antes, e after é depois, as pessoas costumam confundir. Nós temos o when também, que é muito utilizado, obviamente, tanto no passado perfeito quanto no passado perfeito contínuo, que é quando. E o by the time, que é essa última palavrinha lá, que eu não consigo alcançar ela, você tá vendo? Esse by the time, ele é a mesma coisa que when, né? Ele vai ser quando também, você vai traduzir ele para quando, basicamente. Você pode traduzir ele para quando, tá tudo bem. Temos o until, que a gente também viu na aula passada, que você pode utilizar ele também somente com T, I e 2 L's no final, porque aí fica uma forma informal, que é o nosso até, não de até mais, mas até tal ponto, até tal situação. Temos o before, que está aqui repetido, é só para mostrar como ele é usado, que é o antes.
E o by mais o tempo. Esse by mais o tempo você sabe que é até. Aí você coloca um período de tempo até 2000 e tanto, até o dia X. Então você vai usar ele sempre com um tempinho logo depois. Temos o just, que a gente viu também, que é o só, somente. Temos o still, que você sabe muito bem, que é o ainda, ainda. O already, que é o já, um dos jazz, né, do inglês, nós temos outros também, mas o already é muito utilizado. O never, para você dizer que nunca aconteceu uma situação, nunca estava acontecendo, não vinha acontecendo, nunca estava acontecendo uma situação lá no passado. Ficou até difícil de traduzir isso aqui, traduzindo na minha cabeça. Estou pensando aqui uma coisa, estou traduzindo para vocês. Então, nunca estava acontecendo essa situação no passado. Então, esse never é para negar. E quando você nega, você também tem uma negação sem usar o not, né? Todo mundo concorda que é uma negação sem usar o not. E o only é o só, somente, também. Exatamente, são palavrinhas que você vai usar. E temos aqui frases com eles. Vamos ver? E vamos ver isso lá na tela? Let's go! Olha só, by the time she arrived... Ah, mas eu tenho que usar esse by the time com quem? Depende do que você quer falar. Então, você vai usar ou com passado simples, né, ou com passado perfeito contínuo. O que você quer falar? Você vai ter que perceber primeiro para poder montar sua frase. Não monte sua frase ao pé da letra, porque se você for traduzir palavra com palavra do português para o inglês, você vai ter uma big surprise no final. Nem sempre dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Na maioria das vezes não dá. Então, by the time, que é isso? Acabei de falar, cadê ele? Tá aqui, que é o nosso famoso quando, né? A mesma coisa. Então, quando she arrived, ela chegou, we had been talking for hours. Então, nós vínhamos conversando por um tempo, nós estávamos conversando por um tempo. Eu acabo, às vezes, traduzindo como se fosse o passado contínuo, porque fica mais fácil ali. Mas é uma situação, aqui tem uma diferença do passado contínuo para o passado perfeito contínuo, que eu vou comentar no final da nossa aula, tá bom, gente? Temos mais. Had you never been milking the cows before you moved to the farm? Aqui é uma pergunta de sim ou não. É só para eu responder com sim ou não. É o que ele quer dizer. Usou o never aqui, que é o nunca. Ele quer saber se a pessoa já teve essa experiência antes de ela ter se mudado para a farmácia. Não, é fazenda, farm, fazenda, né? Então, had you never been milking, estrutura de passado perfeito contínuos. Ou seja, você nunca tinha tirado leite das vacas? Nunca tinha tido essa experiência antes de você se mudar para a fazenda? Had you never been milking the cows? Então, ela quer saber se você nunca tinha tido essa experiência contínua, né? Lá atrás de estar tirando o leite, que é essa questão do milking, que é o ato de tirar o leite das vacas, antes de você se mudar para a fazenda. Duas frases utilizando essas palavrinhas que a gente viu agora. Uma onde o passado simples veio antes, outra com passado perfeito contínuo depois. E a outra com passado perfeito contínuo antes e depois o passado simples, que é a ação menos antiga. Mais uma frase aqui para vocês. Had she been taking care of the animals before the storm started? Had she been taking care, ou seja, had she been taking care? O que é isso? É uma pergunta onde a pessoa quer saber se ela estava tomando conta dos animais, vinha tomando conta dos animais antes. Então aqui eu tenho before como conector. Antes do quê? Da chuva, da tempestade começar. Storm seria uma tempestade. The storm started. Então aqui passado simples. Qual é a ação que veio antes? A gente não sabe se ela fez isso aqui. É uma pergunta, né? Então a gente sabe nem se isso aqui aconteceu. Mas teria que ter tido uma progressão antes disso aqui acontecer. She hadn't been smiling for days because she had lost her pet. Seria eu se tivesse acontecido isso comigo. Se isso acontecesse comigo, não quero ficar assim por causa disso. O que quer dizer isso aqui? She hadn't, negativa. Ela não vinha sorrindo, ela não estava sorrindo, né? Por dias. Por quê? Temos o conector da causa e a causa é essa aqui, ó. She had lost her pet. Porque ela tinha perdido o pet dela. She had lost her pet. E aqui a gente tem uma frase que está
no passado perfeito. Temos duas frases aqui no passado perfeito, uma no continuous e outra no passado perfeito mesmo, porque a estrutura é essa aqui, ó. Já não é passado simples, porque ela tinha perdido o pet dela. Muito bem, essa informação aqui é uma informação que vocês já conhecem, retorno a falar ela para vocês, que é o seguinte, é importante que vocês notem que alguns verbos chamados de stative verbs, que é os stative verbs, que são os verbos de estado, or non-action verbs, vocês podem usar tanto um quanto o outro, que esses aqui são verbos que não têm ação, que descrevem estado, sentimentos, posse. Esses verbos, eles não são usados em formas contínuas, ou seja, com ing. Não sei porquê, eles não são usados. Falaram que não era para usar, então a gente não usa. Então, exemplos incluem o seguinte: o know, que é saber, like, que é gostar, curtir, understand, entender, believe, acreditar, hear, ouvir, smell, cheirar, taste, provar, on, que é a questão do pertencimento, de pertencer, seem, que significa parecer. Então, estes verbos e mais uns outros, você não vai usar com ing, né? Vai pegando com o tempo, porque como assim uns podem e outros não? Mas são esses verbos de estado, quando eles falam de sentimentos, de posse, etc., você não usa eles. Então, isso você já sabe desde a aula do Present Perfect Continuous. Eu acho que eu também já devo ter falado isso no primeiro ano, se não falei, estou falando agora. Então, já sabem disso. Vamos para a segunda e última parte. Segunda não, terceira, quarta e última parte da aula, que é essa aqui, onde eu trouxe para vocês a diferença destes tempos verbais para você não se confundir. Então vamos lá, a diferença entre past perfect e o past perfect continuous é básico. Que é o primeiro, ele enfatiza a conclusão, o fechamento de uma ação antes de outro ponto no passado. Então o resultado da ação é mais importante e não a questão da duração dela, como é que foi, isso não é muito importante. O mais importante é a conclusão ali. Por exemplo, I had finished my homework before my friends arrived. Ou seja, eu tinha terminado minha lição de casa, que é a frase no past perfect, conector aqui, antes que meus amigos chegassem. Esse que não tem no inglês, tá? A gente coloca no português, mas aqui você percebe que não tem esse que, nenhuma palavra que indica ele. Então, que my friends arrived, que meus amigos chegassem. Então, o foco é que a lição de casa estava completa. É uma ação que se fechou antes que a outra tivesse acontecido. Beleza? Que é a ação mais antiga. Já no Past Perfect Continuous, ela enfatiza a duração, a duration ou a continuidade. Por isso que é continuous, progressivo, né, gente? De uma ação que estava em progresso até um ponto no passado. Então, o processo da ação é mais importante. O processo dela, todo esse momento que ela durou. Então, o enfatizar a duração dela é a coisa mais importante do que o fechamento, a conclusão da ação. Então, veja bem essa frase. I had been doing my homework for 2 hours when my friends arrived. Ou seja, eu estava fazendo minha lição de casa, que é a frase no passado perfeito contínuos, por 2 horas. Agora sim que eu coloquei certo aqui o por. Tava ali, mas é por mesmo, tá? Por 2 horas, quando meus amigos chegaram. Quando meus amigos chegaram. O foco é na duração. Eu posso ter, obviamente, terminado essa atividade, lógico, né? Ela terminou a atividade. Ok. Só que aqui a importância dessa frase não é que ela terminou, e sim que ela estava fazendo, no sentido de o tempo que ela demorou para fazer, até porque aqui eu ainda vou enfatizar mesmo mostrando o tempo, que são 2 horas. Então, o foco é na duração da ação de fazer a lição de casa. Então, a diferença é essa. Uma no foco é na duração, outra é o foco na conclusão. Sendo que essa aqui também está concluída, tá, gente? Não é que a pessoa simplesmente não concluiu, tá bom? Ela vai concluir, obviamente, só que ela estava tendo esse momento por 2 horas quando os amigos chegaram. E aí, obviamente, já deve ter parado de fazer atividade. Vamos lá para agora a segunda parte, que é a segunda parte de você ver a diferença do Past Continuous e o Past Perfect Continuous, que eu traduzo este aqui
muito parecido com este aqui. Em alguns casos eu traduzo, então você pode se confundir. Past continuous, ele vai mostrar uma ação em andamento, com certeza, porque é contínuo, só que em um momento específico lá do passado. Obviamente, porque a gente está falando de passado. Então, uma ação em andamento, um momento específico no passado. Ponto. Você vai usar o passado continuous e aqui você tem o passado simples, ó. She was studying when I arrived. Passado simples, passado contínuo e temos um conector aqui conectando as duas frases. Então, ela estava estudando quando eu cheguei. O significado aqui é que a ação de estudar estava acontecendo naquele momento em que eu cheguei. Então, essa ação, ela estava acontecendo. Eu estava lá estudando e aí alguém chegou, eu ainda estava estudando e essa ação estava em progressão lá atrás, quando essa pessoa chegou. Muito bem? Já no Past Perfect Continuous, ele vai mostrar uma ação que estava em andamento antes de outra ação passada, né? Mostrar uma ação que estava em andamento antes de outra ação passada. Aqui é outra ação passada. Então, veja bem. She had been studying when I arrived. Mesma frase, só que estrutura de tempos diferentes. Então, ela vinha estudando, ou ela estava estudando, mas tudo bem usar o vinha, como eu usei nas aulas hoje. Na aula hoje, ela vinha estudando quando eu cheguei. Ela vinha estudando quando eu cheguei. O que é o significado disso? Ela já estava estudando há um tempo antes de eu chegar. A ação começou antes e ainda estava acontecendo ou estava perto de terminar. A diferença é pequena, às vezes você pode não notar muita diferença, mas é com o tempo que você vai saber qual usar. Por enquanto, fica um pouco aí na dúvida entre um e outro, mas você já pegou que o Past Perfect Continuous é uma ação mais antiga, assim como o passado perfeito, e o foco dela é na duração, e o foco dela é que ela simplesmente estava acontecendo antes mesmo de uma outra ação finalizar ela, ou então essa ação simplesmente aconteceu no meio dessa. Vai com calma, porque você vai pegar isso com o tempo. Eu acho mais fácil você pegar o Past Perfect Continuous, a diferença dele para o passado perfeito e para o passado contínuo, do que no Present Perfect Continuous, que esse present ele é mais difícil, mais complicado. Mas vamos praticar aqui para a gente ver se vocês pegaram um pouquinho ou bastante, que eu acho que sim. Então vamos lá. Escolha a sentença correta na forma interrogativa, que está em português, né? Interrogativa do Past Perfect Continuous. Então a sentença correta na forma interrogativa. Claro, você precisa ter o teu auxiliar na frente. Já vimos que a letra B usa o auxiliar do passado simples. Não é ele. Vimos que na letra C usa o auxiliar do presente. Não é ele, do presente perfeito. Vimos que a letra E usa o auxiliar do passado simples. Perdão, auxiliar não, isso aqui não é auxiliar. Isso aqui é o meu verbo to be. Mas ele também é usado como auxiliar quando é ele mesmo. Tá? Então, para não confundir, o auxiliar do passado é esse aqui, do passado simples. Mas quando você faz frases utilizando o verbo to be, e ele é o principal ali, você tem ele tanto como o verbo principal e ele é tão suficiente que ele mesmo vai lá ser o seu próprio auxiliar. Então, ele que vai para frente para fazer perguntas. Então, a letra B, letra C e letra E não estão de acordo com o que a gente está pedindo. Então, só sobra a letra A e a letra D. Vamos analisar a letra A? Veja bem. Na letra A eu tenho o seguinte. Had they playing football before the rain started? Tem alguma coisa muito errada aqui. O que está errado? A falta do meu amiguinho que precisa vir junto com o had, que é o been. Não tem o been aqui. Ele tinha que estar bem aqui, ó. Cadê ele? Não tem. Então, se ele não está aqui, significa que a letra A não é a nossa correta, e sim a letra D. Had they been playing football before the rain started? E é a mesma frase, ó, perceba, usei a mesma frase, só que mudei algumas palavras. Estrutura correta da letra D. O que é isso? Eles vinham jogando futebol antes da chuva começar? E aí, na número 2, vocês vão assinalar aqui comigo a alternativa que completa corretamente a frase com uma expressão de tempo adequada ao Past Perfect Continuous.
E aí, olha só essa frase. She was upset. Frase no passado simples. Because, porque, por conta de quê? Qual é a causa? She had been waiting. Aqui tem um erro de digitação. Não existe esse N aqui, não. Sai pra lá. Vai. Waiting. Agora sim tá correto. Então, ela estava chateada porque ela vinha esperando, ela estava esperando. Aí você vai colocar aqui a expressão de tempo adequada. Então, nós temos aqui since hours, desde horas. Não vai ser com essa questão do hours que a gente vai usar o since, não. Não vamos utilizar o since hours aqui, não. For 2 hours, essa aqui chama bastante atenção. Ou seja, por 2 horas. Ela estava chateada porque ela vinha esperando por 2 horas. Muito certo. Será que é a B? Acredito que sim. Vamos nascer at 2 hours. Nada a ver usar essa preposição aqui nesse contexto. During 2 hours. Você não vai usar o during com past perfect continuous dessa forma. Também não, que é durante 2 horas. E by 2 hours, até 2 horas, também não faz sentido utilizar nesse caso aqui, utilizando período de tempo nas frases com past perfect continuous. O by nesse sentido aqui não vai ficar corretinho, não. Então só sobra, obviamente, o for 2 hours, que foi o que a gente usou bastante nas nossas aulas hoje. O for e o período de tempo, porque o for, ele vai falar sobre o quê? Período de tempo. E aí, gente, é isso, né? A gente terminou as nossas atividades. Essa foi a resposta correta. E finalizamos a nossa aula. E aí, deixa eu só ver um negocinho aqui. Acho que é isso, né? Eu não usei nenhuma frase com vocês com since, mas o since você vai usar sim. Aqui o for é o que a gente viu nas nossas aulas. Isso aqui não tem como, isso aqui você não vai usar. Esse aqui não nesse sentido. Então é essa respostinha, letra B de banana. E fica com vocês aí as nossas referências. E a gente vai voltar. A gente, que é eu, você e todo mundo, professor presencial, os colegas, vão voltar para a gente ver a nossa próxima aula de Review and Exercise sobre o Past Perfect Continuous. See you next time. Bye, bye.